Salve Maria Santíssima. Hoje, dia de São João de Ávila, um santo que aqueles que me acompanham pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook, sabe que eu admiro bastante, estudo a obra dele, a vida, e tenho propagado muito, ensinado muito sobre a vida e a obra de São João de Ávila. Então, hoje, dia dele, queria falar mais um pouco sobre o seu epistolário. Enorme, né? É o quarto volume das obras completas dele, o epistolário, que tem 800 páginas, né? Todo esse material, onde ele vai orientando monjas, sacerdotes, aqueles que almejavam sacerdócio, pais e mães de família e tantas outras pessoas, né? Santos e santas sendo orientados por este grande santo São João de Ávila. Diante disso, deste grande epistolário, esse grande volume de cartas, a grande pergunta é: será que hoje nós usamos o nosso e-mail, o nosso WhatsApp, o nosso Instagram, o nosso Twitter, o nosso Facebook, o nosso Telegram, ou qualquer outra rede social que você tenha, que nós tenhamos para evangelizar, para alimentar as almas? O que se percebe neste tempo, infelizmente, é pessoas que se alimentam cada vez mais de porcarias, de loucuras. O WhatsApp, as redes sociais são inundadas de imoralidade, de apelação sexual, de desordem no comer, de desordem na forma de vestir, no culto desordenado e maluco ao próprio corpo, o culto a si mesmo, uma egolatria, onde nós vamos fomentando cada vez mais o desejo de aparecer, o desejo de ser reconhecido, o desejo de ser aplaudido, o desejo de ser estimado pelas pessoas. Quantas vezes isso tem prevalecido na nossa vida e vai aumentando a ansiedade, vai aumentando a frustração, vai aumentando a tristeza, vai aumentando o orgulho, tantas outras coisas que vão ofendendo aquilo que de fato nós somos criados para de fato vivenciarmos e sermos. Ou seja, carentes de likes, carentes de visualizações, carentes de reconhecimento. Mas por quê? Por que nós não conseguimos aconselhar as pessoas de forma madura? Por que nós cobramos aos outros sempre um reconhecimento? Por que nós cobramos sempre a atenção dos outros? Por que nós vivemos fofocando, falando mal, pisando, através das redes sociais e achando isso super normal, caindo em pecados graves? É porque nós não nos alimentamos de fato da presença do Senhor, pela vida de oração, pela vida eucarística, pela vida de boas confissões, pela vida penitencial, pelas leituras espirituais. Ou seja, São João de Ávila, nessas inúmeras cartas, nesses tratados espirituais, as suas cartas eram verdadeiros tratados espirituais, que orientavam os pais de família, que orientavam monjas, santos e outras santas, pessoas que estavam começando a vida espiritual e pessoas que estavam no auge da vida espiritual. Todas essas pessoas, elas eram socorridas pelo grande mestre São João de Ávila. E hoje, será que nós temos bagagem, pelo menos um pouco, uma gota, para aconselhar as pessoas, para consolar,
para exortá-las, para corrigi-las, para tirá-las do caminho da perdição eterna? Ou será que usando esse novo tipo de carta que nós temos, que são as redes sociais, nós só difamamos os outros, fofocamos, murmuramos, usamos de pecado de maledicência, falando mal do Papa, dos bispos, dos padres, falando mal dos nossos familiares, falando mal até daqueles que nós dizemos que são os nossos amigos, e mesmo assim nós falamos mal, e nos exaltamos, nos autopromovemos. Meus irmãos, é tempo de nós fazermos uma grande revisão de vida. Aqui eu dei um exemplo de São João de Ávila, mas aqui tem um outro livro bem volumoso, o Epistolário, as Cartas de São Bernardo de Claraval. Também tem outras, cartas de Santa Teresa de Ávila. Vários santos escreveram epistolários enormes, orientando os seus filhos espirituais, os irmãos na fé. Ou seja, eles se derramavam em amor, instruíam, formavam almas para Deus. Por que São João de Ávila era chamado mestre? Porque ele, de fato, era um grande pai espiritual para os iniciantes e para aqueles que já estavam em uma grande santidade, buscavam o socorro deste homem, socorro de Deus através deste homem. Está aqui a imagem dele, na blusa, São João de Ávila, que ele, imagem muito bela, E é interessante como nós vivemos em um tempo onde nós não sabemos buscar uma pessoa para nos orientar. A gente às vezes tem um problema para resolver e busca 10 pessoas, 12, 13, 14, 15 opiniões. Nós podemos buscar uma ou duas opiniões balizadas? Sim. Mas nós não podemos ficar em uma barata tonta, quando vai resolver um assunto, buscando 1000 opiniões. Isso só cria confusão. Nós esquecemos de nos colocarmos na presença de Deus e escutar o Senhor, escutar aquele que pode nos orientar, que pode nos santificar, que quer nos conduzir para uma vida de fato nova, cheia do seu Espírito, cheia da sua presença. Infelizmente, vazios, muitas vezes estamos, e vamos tornando outras pessoas também vazias, cegos guiando cegos. Um dos grandes problemas do nosso tempo hoje é essa falta de paternidade e maternidade espiritual. Nós sempre estamos carentes, Nós sempre queremos cura interior. Que bom que você quer, que eu quero cura interior. Mas sempre nós queremos ser cuidados, amparados, abraçados, entendidos, compreendidos, socorridos, ajudados. E às vezes a gente tem 35, 40 anos, 45, 50 e continua a mesma carência. Nós não crescemos sendo pais e mães espirituais. Eu não estou dizendo que a gente não cresce sendo isso. Estou dizendo que a gente não está sendo isso. É nesse sentido que eu falo. Porque é exercendo essa paternidade espiritual, é exercendo essa maternidade espiritual que os santos alargaram seu coração cada vez mais no apostolado, cada vez mais no amor a Deus, cada vez mais no amor à igreja, cada vez mais no processo de santificação. Só que nós queremos uma santidade, muitas vezes, uma santidade fictícia, uma santidade fantasiosa, uma santidade ilusória. Tenhamos cuidado. Em uma das cartas que São João de Ávila instrui a uma senhora devota, ele vai dizer o seguinte, que essa senhora deve pedir ao nosso Senhor bênçãos, mercês, E ele vai dizer como ele deseja que ela não desista de caminhar para o Senhor. Que ela deve ter muito cuidado, ela deve ter um coração cheio de amor e cheio de temor cuidadoso. Aí ele vai dizer, mas enfim,
tenho no Senhor confiança, que olhará como em Jeremias. Em Jeremias ele disse o seguinte, no profeta Jeremias, né? O amor com que se desposou com ele, no tempo de seus princípios, e de como lhe seguiu pelo deserto, na terra sem caminho e cheia de trabalhos, e que tem semelhança de morte. Jeremias 2, versículo 2 ao 6. Ou seja, quando nós desposamos o Senhor, assim como o profeta Jeremias, assim como tantos outros profetas, nós entramos neste caminho, neste deserto, cheio de trabalhos e que tem semelhança de morte. É nesse caminho que nós trabalhamos, nesse caminho cheio de trabalho, de luta, e que tem uma semelhança de morte, porque tem penitência, renúncia, mortificação, perseguição, sofrimentos, calúnias, incompreensões. E São João de Ávila está orientando essa filha sua devota, filha espiritual, né? Essa senhora devota, que ela não desanime, que ela olhe para o exemplo do profeta Jeremias. Era assim que os santos instruíam as pessoas, olhando para as Escrituras, olhando para outros santos, olhando para o que a igreja sempre ensinou. Às vezes nós queremos ensinar aos outros o que dá na nossa cabeça, o que dá na telha. E às vezes nós falamos tanta besteira para os outros que no lugar de ajudá-las na vida espiritual, nós atrapalhamos a vida dela. As pessoas não precisam de achismo. Eu acho. Não, elas precisam de um alimento sólido. Sagradas Escrituras, vida dos santos, a nossa vida configurada à vida de Cristo. Que hoje São João de Ávila rogue por nós, porque tantas vezes nós só dizemos achismos, nós não somos pais nem mães espirituais, somos filhos, e às vezes filhos mimados, rebeldes, cegos guiando cegos, porque não temos uma vida espiritual sólida. Então, que o Senhor nos conceda isso. Bem-vinda, Fábio, e também Guilherme, também Gleide, que Deus abençoe. São João de Ávila, rogai por nós. No meu canal do YouTube tem várias pregações sobre São João de Ávila. Coloque assim, Oséias Oliveira, e depois coloque o nome, São João de Ávila. E você vai encontrar inúmeras pregações sobre a vida deste grande doutor da igreja. Salve Maria.